pontualmente, pessoal, virando a página aqui no nosso programa, muitos outros temas aqui para deixar vocês bem informados. Eu vou repercutir agora, pessoal, o caso de um comerciante que reagiu a uma tentativa de assalto em uma mercearia no interior de São Paulo, um caso que viralizou nas redes sociais, um impacto e tanto, até pela sequência, né, dos fatos, inacreditável. Então, ele acabou matando um dos criminosos por ele ter uma arma, criminosos esses que, como vocês podem ver muito bem na tela das multiplataformas da Jovem Pan, imagem do circuito interno da mercearia. Acredite se quiser, pessoal, que depois da morte de um dos criminosos, houve uma retaliação ao dono da mercearia pelos familiares do ladrão. Meus amigos, essa história viralizou e David Tarso tem mais detalhes. Pois é, Marinho, o Paulo tinha uma arma registrada e o caso foi considerado legítima defesa. Um dos suspeitos que sobreviveu foi preso após receber alta médica no dia seguinte do assalto e os familiares do homem morto atacaram a casa do Paulo com pedras. O grupo quebrou todas as janelas do veículo dele, né, para-brisa, tanto o dianteiro quanto o traseiro, e também ali os vidros da sacada onde ele vive. Um prejuízo estimado de R$70 mil. Mas o detalhe que chama a atenção na imagem de circuito interno da mercearia é que os bandidos, dois, chegaram, sendo que um deles estava com uma arma, que a gente não sabia até então, né, mas se tratava de uma arma de brinquedo, mas a pessoa também não tem a capacidade de discernir ali no momento se é uma arma de verdade ou não, ameaçou as duas mulheres que estavam na mercearia, ou seja, eles foram para cima de duas mulheres, aí o Paulo acabou reagindo, matou um dos criminosos, feriu o outro, que foi levado ao hospital e depois foi preso, e aí em retaliação ele teve o veículo danificado e a casa também quebrada. Enfim, a gente lamenta pelo Paulo Prachedes, dono da mercearia, manda nosso abraço aqui, naturalmente, até porque isso, qual o motivo da revolta dos familiares desse vagabundo que foi ceifado, hein? Qual é o motivo? Que vocês perderam o direito de terem, enfim, a capacidade de produzir crimes e subtrair os outros e seguir nessa saga de violência? Qual é a revolta? Que vocês perderam um ente querido, né? Mas, sinceramente, do meu lado, eu falo por mim, não há qualquer simpatia por pessoas que acabam levando e descambando, Mano Ferreira, para esse nível de olho por olho, dente por dente, só que quem claramente está errado aqui enfim, é esse criminoso que foi embora, né? É muito triste ver a selvageria, né, tomando conta do nosso país. E a selvageria, evidentemente, começa com o assalto, não com a reação ao assalto. E continua com a depredação da casa e do automóvel do comerciante que tentou se defender. Mas é muito triste que a gente veja essa situação. Não sei se foi a primeira vez que o comerciante foi vítima de assalto. Muitas vezes acaba se armando até pela resignação, pela tristeza, pela revolta de ser vítima e não conseguir ter o auxílio do Estado que deveria existir para garantir os direitos de cada um de nós e, no entanto, não garante. Na omissão do Estado, a gente vê a barbárie florescendo dessa maneira. É claro que vamos sempre lamentar a morte de qualquer pessoa, mas, nesse caso, eu diria que essa morte poderia ter sido evitada por um Estado que fosse mais eficiente em impedir que o crime acontecesse. Meus amigos, janelas da casa do Paulo Prachedes, comerciante do município de Mococa, interior de São Paulo, completamente destruídos, o próprio carro dele, prejuízo estimado em R$70 mil, não é isso, David? É isso. Vamos seguir aqui entendendo, porque o Mano trouxe aqui algo, enfim, interessante, né? É o Estado ausente. Como é que um sujeito, cidadão de bem, comum, trabalhador, ali na mercearia dele, ainda tem que lidar com a retaliação de familiares vingativos depois de já ter que, enfim, salvar o que era dele, de passar um susto dessa dimensão? Parece que é o nível de selvageria, de colapso civilizacional que vai se instalando no Brasil, Aninha. Não, com certeza, André. Eu acho que o Mano, ele toca num ponto que para mim é essencial, que é a fragilidade do Estado nas suas mais variadas perspectivas no mesmo episódio. Primeiro lugar é que não deveria acontecer um assalto. O segundo é que a pessoa, em legítima defesa, acaba reagindo e matando um criminoso. E veja, existem alguns casos em que a pessoa atira para matar. Não é o caso aí, ela está atirando para se defender. Tanto é assim que não houve nem a instauração de um processo criminal contra o dono da mercearia por ter sido considerado legítima defesa. E aí você vê uma nova perspectiva da fragilidade do Estado no momento em que os familiares não só não aceitam
aquilo que restou decidido pela justiça, que foi legítima defesa, ou seja, quem estava errado era o seu próprio familiar, como eles se sentem no direito, na liberdade de destruir o patrimônio daquela pessoa que nada fez de errado. Agora, a gente tem que ver se, pelo menos, o Estado vai julgar adequadamente o vandalismo cometido pelos familiares desse criminoso e se ele vai julgar adequadamente todo o prejuízo que este cidadão teve, né? Porque a gente está aqui discutindo e é um caso horroroso ao se imaginar que a única coisa que o dono da mercearia fez foi tentar se proteger diante de uma ameaça iminente. E ninguém, como o David colocou, tem a obrigação de saber que a arma é falsa. Muito provavelmente, se fosse verdadeira, ele teria tomado o tiro de volta. Né? O bandido teria reagido, óbvio. Quero muito... Diogo da Luz, acho que remete muito ao teu comentário anterior aqui, de que todos os eventuais... Todo mundo que tem algum lampejo de heroísmo nesse nosso Brasilzão, de alguma maneira, o nosso sistema penal e a repercussão da pública normalmente tenta transformar eles nos verdadeiros vilões da história, são caluniados, perseguidos, difamados. Vamos tentar entender aqui, porque pelo menos a minha solidariedade é ao Paulo Praxedes e a toda a família dele, ao pessoal de Mococa e da mercearia, e não a esses familiares vingativos daquele que perdeu o direito de seguir cometendo crimes. Eu falo por mim, quero entender a tua opinião aqui. É o vitimismo somado com a impunidade. É uma receita terrível, sem dúvida alguma. E olha, nesse caso, espero muito que de fato ele não seja indiciado, porque nós já vimos muitos casos onde a pessoa se defendeu. Eu assisti onde um caseiro se defendeu num sítio com a sua mulher e sua filha dentro de casa e ele foi preso em flagrante. Aí. Demorou um tempão para sair da cadeia, gente. Isso é muito comum. E justamente é a inversão das coisas. Não duvido que, de repente, ele seja indiciado ou seja denunciado pelo Ministério Público e acabe sendo julgado antes até que as pessoas que depredaram sua casa e seu carro, e se bobear até antes que a vítima que não morreu. Eu tenho um colega que responde por homicídio. O que aconteceu? Os bandidos foram assaltá-lo, ele tinha um carro blindado, acabou acelerando, matou um dos bandidos, responde por homicídio. E aí, se o carro dele não fosse blindado, ia acontecer igual aquele caso que a gente noticiou, que o motorista acabou sendo ele morto. É isso. E o carro blindado, que é uma defesa, muitas vezes é visto nessas horas como uma arma contra. Mas se você estava com o carro blindado, você não precisava ter feito isso. Mas e o pânico que a pessoa sofre na hora? O susto, também, né? O instinto também de você tentar sair daquela situação. Você não sabe se essa blindagem vai furar ou não, vai aguentar os tiros que estão sendo recebidos. Responde por homicídio. É um absurdo, assim, é uma inversão de valores que a gente vive. Não dá pra entender. É grotesco e vai piorando, né? Parece cada vez mais que a gente vai chegando ao ponto de não retorno, mas se tem alguma mísera chance, pessoal, do Brasil poder virar minimamente essa página, é realmente se você do outro lado, e todos nós aqui, com o microfone, a amplitude e o alcance que a Jovem Pan tem em todos os cantos do Brasil, e jamais se furtando de realmente lidar, assim, ó, botar a cara a tapa, propor soluções e haver essa articulação entre você e do outro lado, dando a dimensão para entender o tamanho do problema da violência no seu dia a dia e, claro, deixa com a gente aqui do nosso lado para saber projetar isso e engrossar o coro, porque é a união que faz a força no sentido de dizer chega de tanto crime, chega de tanta violência, chega de tanta impunidade para esses criminosos e os seus cúmplices que vêm tocando o terror Brasil afora, dia após dia. Nesse sentido que a campanha Chega da Jovem Pan veio para ficar. Vamos conferir. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Meus amigos, nesse caso, o próprio comerciante, o Paulo Praxedes, lá em Mococa, ele exerceu o direito à legítima defesa dele, acabou tirando a vida de um dos bandidos. Tem gente que acha que isso é uma cena que deveria se repetir, mas claro, há outras que, com toda a legitimidade, toda a justiça, também acreditam que poderia ter sido diferente, mas aconteceu e é o Brasil real cada vez mais selvagem, bestializado, como ele está posto. Só não vê quem não quer, David Tasso. Ninguém tem prazer em revelar tudo isso, mas essas entranhas do crime organizado, os tentáculos deles que vai entrando e infiltrando na sua vida, no seu direito de não se sentir um intruso no próprio país, é o que está posto, E a gente sente isso dia após dia, a Jovem Pan tentando reverter isso, porque só vai ser com sociedade civil, com as autoridades e o poder público, alguma mísera chance de virar essa página, não é isso, David? Sem dúvidas, e você pode participar da nossa campanha enviando o seu vídeo
pelo QR Code que aparece aqui na sua tela, ou se não, mandando na rede social o depoimento, colocando a hashtag Já Fui Assaltado. A gente tem feito também a campanha com adesivo aqui pelas ruas de São Paulo, inclusive vamos estar ganhando as ruas, e o que é mais impressionante, Marinho, é que na cobertura a gente fala de adesivaço, né? Sim. Mas a campanha da Jovem Pan de distribuir os adesivos São Paulo afora e Brasil afora, né? Exatamente, mas assim, o que mais chama a atenção é que durante a participação ao vivo, até mesmo gravando as reportagens, é difícil abordar alguém que não tenha sido assaltado aqui em São Paulo. Então, isso é impressionante, assim. Eu, em uma das participações, em uma das campanhas que a gente foi lá promover os adesivos com os promotores, tudo, abordava uma pessoa, aí falava, você já teve alguma situação de violência? Já foi assaltado. O outro já foi vítima daquele sequestro onde o bandido vai com ele em alguns pontos, faz ele realizar diversos piques e depois abandona ele em algum canto e leva até mesmo o carro. Então, assim, a quantidade de pessoas que são vítimas de assalto é impressionante. Diogo da Luz, rápido complemento. Eu mesmo, só a mão armada, já fui 3 vezes assaltado. E não sou de usar relógio caro, não. Nem relógio eu uso, na verdade. E o mais impressionante é que isso já ficou um pouco normalizado, né? A gente já leva isso como se, faz Banaliza. parte, normal. Banaliza. Olha, todo mundo aqui já foi assaltado. Só pegou o celular, né? Você começa a simplesmente banalizar, a achar que é normal, que faz parte da vida, do cotidiano de um paulistano. E aí, qual é a solução? Para o mal triunfar, basta a omissão dos bons. É aceitar isso realmente, que as próximas gerações, os seus filhos e netos, se contentem com um país onde você tem que realmente ficar por detrás do insufilme, por detrás dos blindados, quem pode, né? Que são pouquíssimos, né? Ficar de celular reserva no bolso e não poder exercer o seu direito de vir. É isso. Não é possível que seja isso. E a Jovem Pan, com a campanha Chega, segue assim, fortalecendo esse coro com todos vocês. Então, acessem a campanha aqui. É importantíssimo o depoimento de todos vocês para entendermos o tamanho do problema. Não tem jeito. Para saber para onde a gente quer ir, a gente tem que saber onde a gente está e de onde a gente veio. Sem maquiagem, sem se furtar de realmente trazer a verdade. E esse tem que ser o espírito de você do outro lado do carro, no corre do dia a dia, no trabalho, acompanhando o Morning Show, acompanhando a Jovem Pan. E deixa com a gente aqui do nosso lado para realmente fazermos a mensagem chegar onde tem que chegar para o jogo virar. É isso aí, pessoal.